Estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast É da Saúde, um podcast que se propõe a trazer pautas importantes, assuntos de relevância para você, estudante de enfermagem, profissionais de saúde e principalmente para você, população do Grande ABC, que é SUS usuário. Temos o prazer de receber aqui o doutor, enfermeiro, professor e presidente do Cine Saúde de São Paulo, Jefferson Caproni. Jefferson, é maravilhoso recebê-lo aqui, extremamente enriquecedor de estar contigo essa tarde. Muito obrigado, Eric, a toda a sua audiência. Quero agradecer também o convite e o espaço. E dizer que hoje eu estou aqui à disposição, mas muito feliz de saber que hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo que fala sobre a saúde. Então, quero agradecer mais uma vez e estou à disposição aqui para qualquer ponto aí relevante da nossa saúde. Com certeza a gente vai ter um tempo muito importante para todos nós. Afinal de contas, o Jefferson está presidente do maior sindicato de profissionais de saúde da América Latina. Quase 1 milhão de profissionais. E tem pautas e o momento político histórico do Brasil faz com que a gente tenha a necessidade de entender, Jefferson, qual que é hoje o grande desafio dos profissionais de saúde do nosso estado. Com certeza, eu acredito que quando a gente fala que um sindicato é grande, é pela realmente intenção de fazer o bem. E hoje a nossa diretoria, que é nova, de 2 anos e meio, está aqui para isso. Nós somos imagem e semelhança de quem está na assistência, porque também somos assistência, e principalmente porque a gente sabe que as histórias que a gente ouviu dentro da pandemia tocou muito a população de maneira geral, que bateu palma para esses trabalhadores, e através disso nós conseguimos fazer também do nosso luto, infelizmente, a luta. Perdemos 800 trabalhadores na área da enfermagem, principalmente, para a pandemia. Então, estive também dentro desse período na UTI, e eu tenho certeza que não foi fácil. Mas, ao mesmo tempo, hoje o movimento sindical, o movimento também da saúde de maneira geral, vem fazendo um debate muito grande sobre o que significa o piso salarial, o que significa também a questão do descanso digno, um espaço apropriado dentro do local, porque as histórias que a gente sabe e ouve todos os dias falar é que ainda pessoas dormem em banheiro expurgo, na hora do seu descanso, do seu repouso, que não tem o mínimo, muitas das vezes, de dignidade também sobre creche e outras questões. Então, quando a gente fala de ampliar o debate sobre esse tema, é dizer que o trabalhador tem que entender os seus direitos, tem que entender o que significa hoje a luta que você, eu e nós estamos aqui falando nesse tema e abordando. O piso salarial é importante? Sim, mas mais que o piso salarial é dizer que os trabalhadores precisam ir além disso. As especialidades que hoje é defendida, as questões que envolvem também o trabalhador, que infelizmente ainda não discute, mas tem que debater mais também cláusulas sociais, como as questões que envolvem agora, infelizmente não estão falando, mas tem que falar sobre insalubridade. Esse trabalhador ele tem que ter a insalubridade, ele tem que ter o adicional noturno. Você foi representante do Brasil na OIT esse ano, né, Jefferson? Como que foi a pauta lá? Como foi a importância desse processo? Foi muito importante. A questão que a gente mais chamou a atenção é que em 2022, 2023, não se debatia as questões dos agentes biológicos, mesmo estando num período de pandemia na Organização Internacional do Trabalho. Então, o ano passado, que foi 2023, eu estive pela primeira vez na delegação do Brasil, enquanto trabalhador da saúde, também representante nacional, para tratar desse assunto. E aí a gente conseguiu colocar isso na pauta de 2024. Então, hoje nós nascemos com uma convenção internacional para tratar do perigo biológico a nível mundial, que é a primeira convenção internacional que está tendo sobre essa discussão. Pessoal, eu não tenho ideia de quantas pessoas foram representar o Brasil, mas com certeza são muito poucas pessoas. E levar uma pauta dessa, Jefferson, primeiro fala pra gente quantas pessoas faz parte dessa comissão e conseguiram ir até Genebra para debater essas questões e qual a importância de ter um enfermeiro da assistência levando uma pauta tão importante que, mesmo durante a pandemia a gente não levou em conta essas dificuldades? A delegação do Brasil é representada pelos segmentos trabalhadores, o segmento gestor e o segmento governo, são 30 membros aproximadamente. Aí tem os convidados, mas realmente eu estava enquanto força sindical, as centrais sindicais, e a gente foi a titularidade esse ano. Então foi muito importante, realmente é histórico, a saúde está
dentro desse debate, porque sempre o movimento maior do segmento trabalhador é a indústria. Então, nós, enquanto saúde, estar ali é histórico. E foi muito importante porque nós defendemos a saúde como um todo de todos. Então, eles nos receberam bem. Foram 15 dias de debate técnico sobre as matérias e foi a economia do cuidado também tratada. Então, Importante. foi o perigo biológico e a economia do cuidado. Então, a nossa pauta foi prioritária. Reconhecer que o cuidado tem valor e econômico é um passo também importante, né, Jefferson? Exato. Até porque custa, né? E custa para quem? Para o trabalhador com a sua própria vida, para o governo e também para os gestores de maneira geral. Então foi uma preocupação importante e dali saiu o convênio, saiu a questão que envolve uma convenção internacional importante e eu tenho certeza que agora, essa semana eu estou indo para o Chile, que nós estamos indo debater a questão do perigo biológico e também do cuidado, mais uma vez, da economia do cuidado. Agora é o momento de levar isso para a América Latina. Nós conseguimos pautar então o Oiti e a gente conseguiu virar referência para o mundo inteiro. A Oiti aponta possibilidades de acordos de convenções trabalhistas para essas relações de trabalho, é isso, Jefferson? Exato. Na verdade, o objetivo da organização é isso. Aonde não tem dignidade, aonde realmente não está assistido às boas práticas, se torna lei. Então, uma convenção e um acordo internacional é para, onde tem descumprimento, ela se tornar realmente algo a cumprir. Então, o governo federal esteve presente, foi importante esse pacto humanitário e nós se tornamos referência. O Brasil está se tornando referência realmente nas questões que envolvem a saúde e também o trabalho digno. Isso é muito importante, a gente pautar. Somos hoje quase 10% do PIB nacional, né, e ter um sindicato, ter um representante jovem, com consciência desse desafio, construindo pontes para o futuro, né, na relação do trabalho, mas sem esquecer dos desafios internos, né, porque como você começou o nosso debate aqui, o desafio interno é muito grande, né, Jefferson? É muito grande e por mais que a gente é essa juventude da saúde, a nossa história ela se confunde. A minha se confunde porque um período eu estive com 14 anos enfermo, então tive uma trombose venosa profunda, então foi através da dor que eu entrei na área da saúde, entrei na área da enfermagem. Então fiquei internado no Hospital Campo Limpo, dos meus 14 aos 15 anos fiz um tratamento importante, era para ter sido amputada a minha perna, e aí dentro desse entendimento ali clínico, eu fiz uma promessa, que se eu fosse curado eu ia entrar na área da enfermagem. Então hoje é como se fosse uma missão, nós somos missionários. E eu comecei com 17 anos na enfermagem, então fiz o auxiliar e já comecei a trabalhar com 17 anos. Na época, com nível fundamental, você já podia atuar. Então foi muito recente. Então hoje, por mais jovem que a gente mas a gente também tem aí os traumas da vida na saúde, e os traumas que eu falo é a dificuldade, muitas das vezes, de você ver, muitas das vezes, o seu próprio paciente com dificuldade, o nosso trabalhador sem insumo, e tudo isso no dia a dia de 89% de mulheres, né? Que a nossa questão de gênero é preponderante de mulheres, né? Então tem muita luta e tem muita história aí para contar. Ô Jefferson, de missionário a pontífice. Então hoje você faz a ponte dos profissionais de saúde com as instituições. Mas qual que é o desafio no universo de São Paulo? É muito diferente as realidades da região central do estado, da cidade, para as regiões periféricas? Qual que é o grande desafio dessa logística, dessa diferença de condição de trabalho, de equipamentos, de insumos? Tudo. Eu acredito que hoje o maior desafio nosso é a verdadeira transparência do que é feito, né? Tudo se dá em torno da política. E quando eu falo política, não é partidária, né? Existe política para atuar, existe a política para dialogar e essa equipe multidisciplinar também depende de um padrão de trabalho. Então, hoje a gente está falando de orçamento, a gente fala sobre a questão da técnica, hoje a gente fala das questões também de especialidade, hoje tudo isso está em jogo. E a dificuldade periférica, com certeza, existe. Mas a dificuldade, eu acredito, hoje econômica, a característica também da crise que nós passamos e ainda estamos enfrentando, também eu acho que o grande desafio da saúde. Então, hoje, quando a gente está numa mesa de negociação, debatendo a dignidade do trabalhador, a gente entende que é emprego. Então, hoje, eu acredito que o instrumento que você coloca de ponte é para que a gente seja esse equilíbrio,
para que o trabalhador continue sendo trabalhador e não sendo explorado. E da mesma forma também torcendo dentro de uma questão técnica para que as empresas também entendam o significado disso e do seu equilíbrio econômico, né? Eu também sou mestre em economia e quando eu discuto e debato a saúde, eu debato também pensando como o movimento que nós fazemos também é econômico. Esse ano nós vamos ter aí um Conselho Federal de Enfermagem falando sobre o poder econômico da saúde. Então é para entender que nós somos um serviço importante e um instrumento importante na sociedade. E a gente sente muito ainda, Jefferson, os reflexos da pandemia no profissional de saúde e no mercado de trabalho desses profissionais, porque provavelmente os hospitais, principalmente a saúde suplementar, reclamem, né, da dificuldade financeira. E, por outro lado, a gente tem essas condições de trabalho piores, melhores, e a consciência desse trabalhador melhorou ou continua estagnada? Não, melhorou. Eu entendo que o princípio do período pandêmico também ajudou a isso acontecer, mas principalmente também porque o nosso trabalhador ele não é só uma mão de obra, né? Ele é realmente uma ciência. Então hoje eu entendo que os enfermeiros que nós estamos falando aqui, os próprios auxiliares e técnicos, eles são formadores de opinião. Então é muito importante esse debate. E principalmente porque nós não queremos ali só o entendimento fixo do que nós fazemos. Nós produzimos muito na saúde, produzimos muito na questão que envolve também questões técnicas. Hoje o debate tem que ser pela Agência Nacional de Saúde, o que significa a precificação disso para esses enfermeiros. Eu estou hoje representando também a nível nacional a ANS, numa pasta importante que é a pasta de diálogo também permanente. Então, hoje, enquanto sindicato, a gente está fazendo o debate do que significa uma passagem de sonda, o que significa as questões que envolvem um pique e o enfermeiro por que ganha fixo enquanto médico, com todo respeito à equipe médica, mas por que o médico ganha por passagem de procedimento e nós ganhamos fixo isso, né? Se tem glosa, se tem auditoria, e é um procedimento importante. E os nossos enfermeiros não querem só o fixo, até Sim. Porque nós somos o que desenvolve ali, né, essa E saúde incentiva, toda. né? A produção incentiva. Incentiva uma remuneração melhor, incentiva o aperfeiçoamento da técnica, você diferencia quem é bom e quem não é, que é exatamente como funciona na medicina, né? Exato. E é isso. Eu acredito que agora a provocação que nós temos que fazer para os nossos enfermeiros especialistas, para os técnicos especialistas, que eu levei uma resolução ao Conselho Federal de 2017, para também ser especialistas. Então, hoje os nossos técnicos também são especialistas, né? Então, tem muito que se falar sobre isso. Realmente a gente tem que lutar pela atualização também da precificação dos procedimentos e principalmente colocar isso como prioridade hoje. Eu tenho certeza que você está no lugar certo. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como que você lida ao longo desse último período com a desmoralização das instituições públicas, do sindicato, dos partidos políticos, do judiciário? Como que você lida com isso? Eu acho que falar disso é muito importante, porque a imagem, a cultura, muitas das vezes coloca para baixo as instituições. Mas quem é a instituição? Como a Bíblia própria diz, né? Instituição somos nós. Então, acredito que nesse entendimento, fragilizar a imagem da estrutura, seja sindical, seja de um conselho, seja da própria prefeitura, nós temos que entender, política é diferente de politicagem. O entendimento é, pessoas de bem também lutam e defendem pessoas. E a vontade política depende de pessoas como você, como eu, e diariamente enfrentamos um grande desafio. Não podemos deixar a questão da marginalização das pessoas que entendem por fake news, por desinformação, que não é importante os espaços. Ocupar o espaço é importante. Afinal de contas, Jefferson, quem acolhe essas pessoas que são demitidas de forma injusta? Quem acolhe as reclamações dessas pessoas? Quem leva isso para garantir que elas tenham os direitos preservados? As pessoas acabam procurando os sindicatos e as instituições pela dor. Muito pela dor. Hoje o nosso sindicato, por exemplo, tem uma delegacia sindical, foi uma luta para a gente conseguir colocar essa delegacia de pé, principalmente porque hoje a reforma trabalhista não prevê mais as homologações no sindicato, e nós conseguimos, né? A gente está sendo o primeiro sindicato no país a ter essa delegacia sindical convencionada pelo patronal, então hoje a gente é uma mediação importante pela dor do trabalhador. Quando ele entende que
no momento de dor ou no momento de uma doença ocupacional, muitas das vezes o médico do trabalho não prevê. Ali, muitas vezes demite esse trabalhador até mesmo com previsões do INSS, e não deveria. Então, hoje, a estrutura médica previdenciária, as questões dos técnicos de segurança do trabalho que nós temos, é uma área de competência. Então, hoje o sindicato não é só a questão de pegar um megafone. Hoje nós temos área técnica importante para contestar e combater também a desigualdade também do trabalho. Realmente, pessoal, visitei lá o Cine Saúde de São Paulo e é uma estrutura extremamente imponente, funcional e principalmente transparente, né? Porque você vê tudo o que acontece lá. Eu acho que deve ter sido alguma coisa proposital, né, Jefferson? É o que você, muitas das vezes, na ponta faz, né? Trabalhar no pronto-socorro é tudo aquilo ali. Então, hoje nós temos ali um verdadeiro pronto-socorro, humanizado, até porque é tudo transparente, é tudo de vidro, as pessoas enxergam o que está sendo feito para tirar aquela imagem negativa que você falou do que significa o sindicato. O sindicato é muito importante, é o maior instrumento para esses profissionais. E quando eu falo profissão, é porque profissão e trabalho anda lado a lado. Então, hoje a gente está defendendo as boas práticas dentro do sindicato e falando também para o patronal. Pessoal, nós não estamos em mesa oposta. O que tem que entender nós defendemos a mesma característica, os mesmos adjetivos. Então, não faz sentido a gente não trabalhar esses pontos importantes, né? E eu falo isso por quê? Porque todo mundo tinha também a imagem de levar para o tribunal. E os trabalhadores não querem ver isso há 2 anos, 3 anos, né? O trabalhador quer resolver e continuar trabalhando. Mas eu vejo muito na postura sua e do sindicato, Jefferson, e depois eu quero que você pontue para a gente os números desses 2 anos e meio aí, para as pessoas terem dimensão do tamanho e da importância, uma postura diferenciada, né? Anteriormente, a nossa geração, a gente tinha muito eles contra nós. A gente tinha essa construção do adversário ou até do inimigo para construir o consenso do lado de cá. E como que a gente faz hoje? Como que você toca o sindicato hoje? Muda, né? Eu acredito que esse contexto é importante, porque se você é palmeirense e eu sou corintiano, o entendimento não é mais de torcida organizada. Nós entendemos que nós somos iguais dentro dos nossos direitos. Então, nesse papel hoje, o sindicato, na verdade, traz a igualdade dos seus valores, independente da sua crença, da sua religião ou do que você é e o que você significa. Então, hoje, o sindicato se tornou um lado também sagrado. Ali todo mundo tem o mesmo valor. A gente chama muitas das vezes a instituição frente ao trabalhador para entender o significado e no final nós somos a identidade da empresa. Eu falo que nós temos 5 poderes enquanto trabalhadores. O primeiro, identidade profissional. Independente de tudo, nós temos um Corém, nós temos ali o nosso registro que foi luta para você conseguir estudar. Depois nós indicamos a nossa ciência através do nosso estudo. E o terceiro elemento importante que a gente tem que conduzir todos os dias para empoderar esse trabalhador é dizer que a nossa comunicação efetiva, seja trabalhador, seja usuário, seja família, é o que nos move. E o laço que nós temos, que é o quarto maior elemento que eu sempre falo, é a aliança disso. Então nós somos a aliança com o paciente, a aliança com os trabalhadores da equipe e nós somos a aliança institucional. Então, se eu falo mal da instituição, estou falando mal da minha própria identidade. Exatamente. E tudo isso é com sutileza. Eu acho que todas as profissões devem ter seus adjetivos, mas nós temos que trabalhar com a razão, com a emoção e com a sutileza de tudo isso. Então, eu entendo que empoderar a nossa enfermagem é erguer a cabeça e dizer: nós somos mais do que uma técnica, simples técnica. Nós somos essa ciência. E o Sind Saúde São Paulo em números, Jefferson? Hoje nós temos um número representando a rede privada, a rede filantrópica, de mais de 800 mil trabalhadores. Hoje, só no nosso guarda-chuva ativo, eu assisto 20 mil trabalhadores ativamente em atividades processuais administrativas e também jurídicas, processuais. Então, diariamente, ali é muito trabalho. Atendimentos mensais? Hoje a nossa média por dia é de 80 pessoas dia. Ave Maria, Então, grande mesmo, né? Oscila muito. Dependendo do dia ali, já chegou a 200 pessoas por dia de atendimento. E as homologações que agora vocês fazem lá também? Revisões, todos os dias tem muita revisão. Até porque como tiraram essa rúbrica do sindicato, os trabalhadores têm dúvida hoje, eles vão até o sindicato para fazer a revisão.
Isso é muito importante, porque afinal de contas o sindicato é o airbag da classe trabalhadora, né? Porque depois que o cara fica desempregado, desamparado, imagina um mês, né, sem essa resposta. E processos também, né, que é o que você falou. Imagina o cara com um processo que você arrasta 10 anos. É interessante para qualquer um, menos para o trabalhador, né, Jefferson? E outra questão, né? Muitos trabalhadores não sabem, mas a rescisão não pode ser parcelada. Nós temos trabalhador que está em tratamento médico e não pode ser demitido. Nós temos gestantes ainda que pedem carta de renúncia do seu emprego. Você está retirando o seu próprio direito, né? Porque muitas das vezes tem a proposta da empresa de mudar contrato de trabalho no período que ela está gestante. Nesse momento, ela tem que ter as garantias dela. E muitas das vezes tenta chegar com uma carta renunciando ao seu próprio direito, renunciando a ser cipeiro. Então, diariamente ali é pedagógico o nosso trabalho. Como você é professor, eu sei que é pedagógico diariamente. E nós temos que sair muitas das vezes dentro da educação e levar isso para dentro do sindicato também. É muito importante recebê-lo aqui, Jefferson, mas também é importante esse papel que você vem desempenhando, que é deixar transparente o que é um sindicato, como que o sindicato atua, qual a importância do sindicato na vida do profissional que está atuando, mas também aquele que quer entrar no mercado de trabalho, né? Porque você também tem um trabalho de preparação desses profissionais, né? Sim, além de ter ali vários workshops, né, importantes internos, não só da questão trabalhista, nós temos questões que envolvem também o próprio atendimento, como realmente atender os trabalhadores, o paciente. Mas no dia a dia, eu acredito que ainda o que tem que se falar mais é sobre a telesaúde, que está entrando no nosso campo. E se a gente não trabalhar isso, a tecnologia vai trabalhar. Então, quem é que faz hoje telesaúde? São os trabalhadores da saúde. Então, agora, nesse próximo mês, a gente vai ter um workshop de 4 horas sobre telesaúde para preparar esses trabalhadores para entender esse mercado também, porque ele já existe. E é necessário a gente entender o que significa isso. Sei que você também trabalha muito nessa área e a gente precisa entender que esse campo é nosso. Totalmente. A gente precisa ocupar o nosso espaço no mercado, né? Isso é Exato. importante. Jefferson, a gente está em vias de ter uma disputa eleitoral importantíssima no Brasil, mas principalmente em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, uma das mais importantes. E você, enquanto presidente do sindicato, enquanto ator político, enquanto doutor, enfermeiro, o que você acha da importância da enfermagem se posicionar politicamente nesse cenário, nesse momento? É necessário e é urgente. Principalmente porque a gente viveu e vive vários tipos de endemia, pandemia, e a gente percebe que é muito carente isso nos tribunais, nas instâncias legislativas. E os trabalhadores, de maneira geral, hoje também enxergam que não estão sendo representados. Então, eu não estou falando só do trabalhador da saúde, mas a população. A pasta da saúde ela é muito sensível, mas quando a gente precisa de aprovações, seja no legislativo e no executivo, muitos desses ficam órfãos. Por quê? Porque não tem, de fato, pessoas técnicas. Então, hoje eu entendo que nós temos 1.192 trabalhadores no legislativo no país, né? São 1.192 profissionais de enfermagem hoje em câmaras de vereadores, de deputados e também do executivo, prefeitos e governadores. Então, acredito que ampliar isso em 2024 vai ser necessário, porque as pessoas não querem só um engenheiro fazendo política e saúde. Eles querem pessoas como você, como eu, representando essa sociedade. E é necessário, porque sai barato, ao invés de você contratar políticos que não têm experiência e muitas das vezes jogam fora esse dinheiro, né? Eu falo de saúde como uma maneira geral, mas hoje eu estou recebendo muita gente no sindicato querendo se colocar à disposição. Eu já falei, pode vir, mas quero proposta, pode vir, mas eu quero verdade, e não é de 4 em 4 anos que vai procurar o Jefferson, vai procurar o Eric, até porque a população hoje já sabe o que significa isso. Ninguém quer mais trocar o seu voto por cesta básica, ninguém quer mais trocar o seu voto, né, por um atendimento médico passando na frente de ninguém. As pessoas querem ter igualdade. E para ter igualdade, por isso que a enfermagem, eu acredito, que está se colocando à disposição dessas eleições municipais. Eu tenho orgulho de ter esse cara aqui no nosso podcast, Jefferson Caproni, mas também tenho muito orgulho de dizer que ele é meu amigo. E comungar de coisas como essa é coisa tão boa e tão importante que o tempo passa rápido.
Infelizmente, nosso tempo acabou, Jefferson, mas eu queria convidá-lo para vir aqui mais vezes, para que a gente debata essas questões. E a você, nosso telespectador, que tanto profissional de saúde ou estudante de medicina ou de enfermagem da área da saúde, mas principalmente população em geral, que curta, compartilhe, acesse nossas redes sociais, perguntem, mandem pergunta para o Jefferson, que a gente faz questão de encaminhar para que ele responda. Como vocês podem ver, é um cara muito acessível, um cara muito transparente e é um cara jovem, que tem o desafio de construir a nossa área profissional, o nosso setor da saúde aqui em São Paulo e vai fazer com muita maestria e destreza. Muito obrigado, Jefferson. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de dizer, Eric, para você, que minha mãe todos os dias fala quando eu saio de casa para defender gente que a gente nem conhece. Eu acredito em você. Você é uma pessoa importante nesse cenário também. Eu acredito que esse instrumento do podcast aqui vai salvar e salva vidas todos os dias. E principalmente ressignifica pessoas que às vezes está desacreditada no seu eu. Então, continue lutando também, defendendo o que você acredita de forma coletiva. Esse é o caminho.